Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou a Rose Lima e hoje o nosso vídeo vai ser sobre um tema muito importante como todos os outros. É sobre expulsão de espíritos malignos. Você já se encontrou nessa situação? Então eu vou falar um pouquinho da minha história. Isso eu adquiri através da própria vivência, tá? Da própria experiência de vida mesmo. Eu quero passar um pouquinho pra vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil pra tua vida. Então continue aí, tá bom? Vamos lá. Eu, Rose Lima, eu praticamente nasci num lar cristão. Meu pai era pastor de igreja pentecostal. E eu lembro que eu tinha muito prazer em ir com meu pai às visitas, quando nós fazíamos visita aos membros da igreja e até pessoas que solicitavam, que não eram membros de igrejas. E muitas vezes acontecia no momento ali que nós estávamos ali cultuando a Deus, que eles estavam orando por alguém, ter uma manifestação de espíritos imundos. E eu ficava atenta, observando ali cada passo dos pastores. Aquilo me fascinava, Eu cresci, a minha primeira experiência com o contato com essas situações foi com a minha sogra. A minha sogra emagreceu assim da noite pro dia. Em questão de uma semana ela perdeu provavelmente uns 50 quilos. Ela ficou muito magra, esquelética. E eu vi um comentário no bairro que duas mulheres tinham feito um trabalho para que a minha sogra morresse. A minha sogra vivia em terreiro, né? A minha sogra era da Umbanda e ela estava naquela situação. Não aceitava a visita de ninguém. Eu até falei em outro vídeo, inclusive, da conversão do meu marido. A minha sogra, ela não gostava de cristão e ela não aceitava ninguém, a não ser eu. E ela queria todos os dias que eu orasse por ela. E é interessante que todas as vezes que eu orava pela minha sogra, acontecia alguma coisa. Eu via redemoinhos na minha frente, redemoinhos do nada dentro de casa. Aconteceu casos, por exemplo, de espíritos malignos sair da minha sogra e passar para outra pessoa que estava ao lado dela, que não era cristão e tal. E foram situações bem complicadas. E ali eu, sem poder chamar um pastor, uma pessoa que entendia melhor, tive que me virar da forma que eu podia. E eu aprendi uma série de coisas, porque depois da minha sogra se curou, ela saiu dessa situação e logo em seguida, e depois de um tempo, então, Deus colocou na minha vida outras pessoas, outras experiências que também são parecidas, mas em todas elas eu aprendi alguma coisa. Eu quero deixar aqui pra vocês, tá bom? Por exemplo, havia casos em que todas as vezes que eu tava dando estudo pra uma pessoa e todas as vezes que ela sabia que ia pra igreja, ela passava mal naquele dia. E havia a manifestação de espíritos imundos e as pessoas vinham me chamar na minha casa. E isso não aconteceu só com essa pessoa, aconteceu com uma outra pessoa também. Então, a primeira dica que eu dou pra você que está numa situação dessa, quando você se depara com uma alma, uma vida, né? Você que quer dar estudo, né? Que quer cuidar de uma alma, levar uma alma pra Jesus, tirar uma pessoa dessa vida, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa estar preparado. Então, o que você precisa fazer? Jejuar. O próprio Jesus, ele disse, existem castas de espíritos malignos que só saem com jejum e oração. Então, só orar não vai adiantar. A situação, quando as pessoas mexem com o ocultismo, elas se envolvem profundamente no ocultismo, isso é natural, gente. Isso acontece. E acontece hoje em dia ainda, tá? Então, você tem que jejuar. Então, um dia antes de dar estudo para essa pessoa, no momento em que você convida essas pessoas, você precisa jejuar. Na semana em que você tem que buscar essa pessoa para levar à igreja, jejue. De preferência um dia antes ou no dia mesmo. Não tem como, gente. Você precisa estar preparado. E só o jejum
ele prepara você de fato. Você pode orar, você deve, claro, orar, porque durante o jejum você também ora, mas você precisa jejuar. Segunda coisa que você precisa observar, você deve ter versículos prontos, decorados para isso. E você precisa ter louvores também que você saiba de cor. Você não precisa ir lá ligar o celular, se não der tempo. Você mesmo canta. Então você precisa. E esses versículos são versículos apropriados para esse momento, ou seja, sobre libertação, sobre a autoridade que Jesus deu a você, sobre a autoridade de Jesus. Eu vou colocar na descrição esses versículos, tá bom? Alguns versículos que podem te preparar para esse momento que você deve ter, então, decorado. Por exemplo, Marcos 16, 17, né? E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Esse você precisa ter ele de cor, entende? Naquele momento você falar. Por quê? Porque dependendo da quantidade de espíritos malignos que vivem naquela pessoa, pode dar trabalho, pode levar tempo. E você tem que ter louvores. Os louvores também tem que ser sobre a morte e ressurreição de Jesus, a autoridade de Jesus, louvores de adoração a Deus, a Jesus. É esses tipos de louvores que você tem que ter em mente, de cor, já preparado para isso, tá certo? A terceira coisa que você tem que observar quando você for expulsar espíritos malignos, não fique de olhos fechados. Sabe por quê? Já aconteceu comigo isso. Me pegar de surpresa. Quando eu não tinha experiência, no momento que eu estava orando, manifestava e me pegava de surpresa, porque eu estava de olhos fechados. Então, quando você está cuidando de uma pessoa, está orando por uma pessoa que você sabe que teve envolvimento com o ocultismo, ore de olhos abertos. Não há problema nenhum nisso, não é pecado orar de olho aberto, entende? Na verdade, é um sinal de sabedoria, tá? Prudência, ok? Outra coisa também se você, no momento em que você estiver dando estudo ou conversando com a pessoa, no momento da oração mesmo, você perceber que a pessoa está tendo comportamentos estranhos, mexendo muito a perna, se coçando, mexendo na cabeça como se estivesse sentindo dor, essa pessoa está sendo oprimida ali. Provavelmente vai haver uma manifestação. Então naquele momento você já tem que estar preparada para isso, já tem que estar clamando na mente: Senhor, me dá autoridade, me ajuda, porque na verdade nós temos autoridade em Cristo e a Bíblia está farta disso. Jesus ensina o tempo todo os seus discípulos. Na verdade nós temos que estar preparados para isso, porque não sabemos o momento em que isso acontecerá. Evite dialogar quando isso acontecer. Quando ele começar a falar, já corte. Fale: em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus, gente. Toda ordem que você der é em nome de Jesus, tá? Então, em nome de Jesus, eu te proíbo usar a fala. Eu proíbo você de falar. Eu proíbo você agora, em nome de Jesus, de usar as cordas vocais dessa pessoa. Eu não quero ter diálogo com você, eu te proíbo em nome de Jesus. Você já proíbe a pessoa. Por quê? Ele vai querer te intimidar, ele vai falar um monte de bobagem que não importa pra você, ok? Não importa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Outra coisa, já aconteceu em alguns casos de me chamarem e a pessoa está apanhando de demônios. Ou a pessoa ficou cega do dia pra noite por causa de castigo do espírito maligno por essa pessoa ter ido à igreja. Ou mesmo, já me chamaram no caso que a pessoa estava batendo a cabeça na parede, porque ela estava endemoniada e o espírito maligno estava batendo a cabeça dela na parede. Então, o que você tem que fazer? Antes que isso aconteça, você já tem que dar uma ordem, um comando, é tudo com comando, tá? Então, você dá uma ordem, você diz: em nome de Jesus, mão para trás. Eu te proíbo de se movimentar agora. Fique imóvel. Mão para trás. Se for possível a pessoa sentar, tiver alguém com você, e isso é um ponto importante, com pessoas desse tipo, sempre leve alguém, tá bom? Sempre leve uma pessoa com você. Nunca dê estudos, ou faça uma oração, ou visite alguém nessas circunstâncias, que tenha muito envolvimento profundo com o ocultismo,
tá? Com o candomblé, a umbanda, o espiritismo segundo Allan Kardec e coisas do tipo, tá? Às vezes até a pessoa nunca se envolveu com isso, mas alguém fez um trabalho para ela. E aí essa pessoa também manifesta. Então, por isso que é recomendado que todas as vezes que as pessoas oram, não ore por alguém, quando alguém solicita uma oração, não ore sozinha. Quando você aborda alguém numa visita, não vá sozinha. Quando você der um estudo a alguém, não dê sozinha, justamente porque isso pode acontecer, ok? Então, você tem que determinar para essa pessoa, sente agora, se for possível, tiver um banco atrás, ou a outra pessoa vai providenciar um banco rapidamente já, ou se você já providencia, já deixa atrás e ordena que sente, com a mão para trás. Você ordena que não cause nenhum dano na pessoa, não machuque o corpo dessa pessoa. Em tudo em nome de Jesus. Se não tiver um banco, você manda ajoelhar, ou manda mesmo sentar no chão. O ideal é que se ajoelhe se o chão for favorável, não for machucar o joelho da pessoa. Se não der, fica de pé mesmo, mão para trás, proíba que se movimente. Por quê? Porque senão vai machucar a pessoa. Vai machucar a pessoa. E detalhe, eu já vi casos, não aconteceu comigo, tá? Mas eu já vi casos de pessoas que eles puxam a gravata da pessoa, puxam o cabelo da pessoa. Para isso não acontecer, você já manda pôr a mão para trás, ok? Então você tem que ficar ligado nisso. Proíbe que se mexa, que machuque a pessoa. E você tem que entender que você tem autoridade em nome de Cristo Jesus, porque Ele está em você. Quando o espírito maligno olha para você, ele olha para o próprio Jesus. É engraçado que em todas as vezes que isso aconteceu comigo, a pessoa não suportava olhar no meu olho. O espírito que estava dentro da pessoa não olhava no meu olho, ele baixava a cabeça. Ele não conseguia me olhar. E quando eu dizia, olha aqui para mim, ele não conseguia, eu não consigo. Tem uma luz, eles diziam. E então, você tem que entender ali que você não está em seu nome ali. Então você não tem que ter medo de nada. E isso é muito importante, gente. Tá? Essa autoridade você tem que entender quando você está diante de uma pessoa, quando você tem que lidar com uma pessoa nessa situação. Entende? Você tem que tomar essa autoridade e entender que ali não é mais você. É Jesus ali que está fazendo a obra. E aí você ordena, você ora ali para que os anjos venham ali e façam a obra. Coloque tudo em ordem ali. Controlem a situação. Então você tem que pedir isso também. E logo em seguida, então, quando a situação está controlada, ele está imóvel, não está machucando a pessoa, você manda sair em nome de Jesus. Esse é um outro detalhe também. Você só manda sair uma vez, ok? Por quê? Porque se você pedir mais de uma vez, perde a autoridade. Sabe que nem criança em casa, quando você fica falando toda hora, faça isso, você não tem autoridade. O filho não ouve. A mesma coisa são os espíritos malignos. Quando você fala, tem que falar uma vez só. Saia em nome de Jesus. Quando você diz isso, acabou. Você vai fazer o quê? Você vai louvar um louvor, junto com a pessoa que estiver com você, ou se você infelizmente estiver sozinho, você louva. E você fica intercalando entre louvores e recitação da Bíblia. Pode ser salmos ou recitação sobre esse assunto, até que o espírito maligno saia. Uma outra situação que pode acontecer também é que os espíritos malignos pode ter mais de um espírito. E aí o que acontece? Sai aquele, mas o outro já incorpora automaticamente. Você não manda novamente. Quando você percebeu que continuou ali, que fez uma coisa diferente, é porque outro apareceu. Você continua com a palavra. Eu já ordenei que saia, não vou mandar mais. Não importa quantos tenham aí, vai sair todos em nome de Jesus. E continua com o louvor, continua com a recitação até que saia. Entende? É assim que se conduz uma expulsão de espíritos malignos. Ok? É dessa forma que eu aprendi com a minha vivência, as minhas experiências. E outro detalhe também, gente, que eu aprendi, isso
vital para você. Não adianta você tentar se desdobrar por uma pessoa que não quer libertação, ok? Uma libertação de alguém extremamente envolvido no cultismo dá trabalho. A pessoa precisa querer, não só você. Então não entre numa situação dessa se a pessoa é medrosa, ela não está determinada a isso. Se você percebe que ela está titubeando, ora quer, ora não quer, eu sugiro que você jejue e ore por essa pessoa, tenha um período de jejum e depois retome. Porque não adianta, se essa pessoa não quiser a libertação, por exemplo, os espíritos malignos são como ratos, como baratas. Eles ficam onde tem sujeira. E a sujeira, espiritualmente, é o pecado. Então, se a pessoa tiver algum segredo, alguma coisa que ela escondeu, ela não confessou a Deus, então, por isso que quando eu dou o primeiro estudo a alguém, eu já sugiro, o meu primeiro estudo já é dizendo, vamos fazer uma oração. Você precisa confessar seus pecados a Jesus. Eu já sugiro isso antes para a pessoa até. Ou se eu não conseguir ter contato antes com a pessoa, no dia eu falo, você precisa fazer isso. Confessar seus pecados todos, seus envolvimentos com o ocultismo, quais foram as entidades, linhas com que você trabalhou, o que você fez, para quem você fez, você precisa confessar e renunciar a tudo isso. E entender, acreditar que Jesus Cristo, só Jesus pode fazer, porque Ele está acima de todo nome, como a Bíblia diz. Então, se essa pessoa não quer, se você percebe que ela está escondendo coisas, aconteceu comigo. A pessoa estava cheia de segredos e toda vez ela vinha com uma situação. E nunca acabava as manifestações, porque toda vez existia a legalidade ali, porque ela estava escondendo pecados. Ela não me contava, ela não contava para Jesus. E aí o que acontecia? A pessoa vivia endemoniada, isso nunca acabava. Não tenha medo. Olha, existiu casos de eu estar dentro do meu carro com uma pessoa que manifesta espíritos malignos. Entende? Eu simplesmente disse, em nome de Jesus, fique imóvel. A pessoa tentou abrir a porta. O espírito maligno tentou abrir a porta e pular do carro. Existiu um caso que a pessoa queria se matar na minha frente. Simples. Mesmo longe, inclusive isso vale para uma expulsão, por exemplo, pelo telefone. Eu já expulsei espíritos malignos por telefone, gente. Você vai agir da mesma forma. Proíba de desligar o telefone, proíba de encerrar o contato e faça todo o trabalho como se tivesse pessoalmente. Acreditem, gente, isso pode acontecer. Eu estou aqui então para dar essas dicas para vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixe nos comentários, tá? Esse é um assunto extremamente importante. O cristão tem que entender muito bem disso, tá? Para que ele consiga então salvar a alma que Jesus Cristo tanto ama das mãos do inimigo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau, gente.